sejam muito bem-vindos. Eu sou Paula Leal e está começando mais um programa As Liberais. Aqui ao meu lado, a diretora de redação aqui da Revista Oeste, Branca Nunes. E aí, Branca, tudo bem? Tudo ótimo, Paula. Começando mais um As Liberais. E hoje a gente recebe a advogada Cristiane Brito. Ela é ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo Jair Bolsonaro. Seja muito bem-vinda, Cristiane. Obrigada, Branca. Obrigada, Paula. Uma alegria, uma honra estar aqui com vocês nessa tarde. Cristiane, eu queria começar. Há algumas semanas, a gente veio à tona, né, uma acusação de abandono do povo Yanomami pelo governo Jair Bolsonaro. A questão dos indígenas fazia parte também da pasta em que a senhora foi ministra. Eu queria saber o que a senhora vê de realidade, o que é exagero, qual é a real situação dessa acusação, né? Branca, a pauta indígena ela era tocada pelo Ministério da Saúde, da Educação, da Justiça e do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, né, que eu comandei por alguns meses. No que cabia ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos era monitorar e receber denúncias de violação aos direitos humanos indígenas. E aí a gente passava essas denúncias para os órgãos competentes, a gente acompanhava, a gente ajudava a CESAI, que cuida da saúde indígena também, na fiscalização. Então, do que cabia a nós, o que eu posso dizer para vocês é que nós estávamos muito atentos a qualquer tipo de denúncia, né, no tocante aos povos indígenas. E quando a gente cuidava dessa pauta, o que a gente percebia? Que era uma situação, principalmente quando se fala da saúde indígena, e não tem como deixar de falar na questão da desnutrição, que é uma violação, sem dúvida, exponencial de direitos humanos, não é a situação de agora, né? Então, se você dá uma simples googada, como diz aí, na pauta dos indígenas e Yanomamis, você vai ver que o cenário da desnutrição nesses povos é algo que vem de décadas. Então, o que eu repudio de verdade é querer atribuir essa situação, e a gente não está se eximindo de culpa, todos os gestores, de alguma forma, também correspondem, inclusive aqueles que deixaram chegar nessa situação, porque quando a gente tinha a pasta, já era esse cenário dos Yanomamis. E não posso também deixar de falar, e é público, que a pandemia agravou o cenário de desnutrição em toda a sua extensão dos povos indígenas. Quando a gente fala também de criança, quando a gente fala dos mais vulneráveis, né? A pandemia veio e acentuou tudo isso. Então, o que a gente não pode aceitar de verdade, enquanto agora ex-gestora falando, é querer atribuir essa responsabilidade ao governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Isso aí é inaceitável, porque se você vê desde 2004, no governo Lula, depois no governo Dilma, esse cenário ele foi denunciado por vezes. Agora, é muito cômodo, nesse início de novo governo, querer atribuir essa responsabilidade a nós, né, e querer fazer com que o mundo veja que esse cenário de desnutrição foi causado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Agora, Cristiane, você mencionou que a pasta da mulher tinha a função de monitorar e receber as denúncias, certo? Você sabe, poderia destacar aqui algumas ações concretas que foram realizadas no governo Bolsonaro em relação a essa questão dos Yanomamis? Por exemplo, durante a pandemia, a questão da fome, da desnutrição, nós recebemos denúncia e a gente atuou e nós destinamos cestas básicas para esses povos em parceria com a FUNAI, foram eles que nos ajudaram a fazer com que essas cestas básicas chegassem até esses povos. Nós também lançamos um plano nacional de enfrentamento à violência contra a criança com um eixo específico para os indígenas, e os Yanomamis estavam contemplados ali nesse plano. Não tem como deixar de falar que não é só nos povos Yanomamis, mas sim, eles estavam contemplados nessa política pública. Essas crianças são vítimas de violência
ato cada vez mais recente com álcool e droga e tecnologia nos povos indígenas acaba acentuando, sim, qualquer tipo de violência. Então, nós lançamos um plano, estávamos no cenário de mapear, né, esse tipo de violência entre os povos indígenas. E as crianças estavam ali como sendo a nossa pauta principal. E por que esse é um problema, né, que vem de tanto tempo e tão difícil de se trabalhar, se solucionar, né? Olha, não é a minha especialidade a pauta indígena, mas pelo contato que eu tive com essa temática, e quando a gente tinha as nossas reuniões e trabalho com a FUNAI, com a CESAI, o que eu percebia, né? E é o que a gente também tentou preservar o tempo todo, a autonomia, né, dos povos indígenas. Não uma política pública, ela pode ser estipulada, ela pode ser imposta, sem antes ela ser discutida com povos indígenas, entende? Então, não é algo fácil, é um desafio enorme, não é algo rápido também, não dá para você implantar uma política pública nos povos indígenas de uma hora, de um dia para a noite, não é assim que funciona. A gente tem que respeitar sempre a autonomia da vontade desses povos. O diálogo ele tem que ser cuidadoso, a gente tem sempre a FUNAI como sendo o nosso interlocutor, a gente não podia de forma alguma fazer uma visita, por exemplo, numa aldeia indígena, sem a presença da FUNAI e sem que antes isso fosse dialogado, né, com eles, com as lideranças. Eu vou dar um exemplo. Eu era secretária nacional de política para as mulheres no início da pandemia e eu soube que lá recebi a denúncia que em Dourados, que é considerada a maior aldeia indígena urbana do mundo, nós estávamos com alguns casos de feminicídio. E digo para vocês que foi um dos maiores desafios da minha pasta. Como eu falar de violência contra a mulher com as lideranças daquelas tribos? Como eu tentar dialogar com essa mulher sobre aquela realidade que ela estava passando e conscientizá-la de que aquilo era uma violência, não era cultural, e que direitos humanos que dói não pode ser admitido como cultura. Foi um dos maiores desafios. E para que eu conseguisse chegar até eles, eu tive que passar no mínimo 2, 3 meses dialogando, conversando com lideranças locais, acionei o Ministério Público local, acionei a Secretaria da Mulher do Estado para conseguir chegar até eles. E, felizmente, quando eu cheguei, até a abordagem eu tive que ter muito cuidado. Eu mesma fui abordada, antes de eu abordar, eu fui abordada pelos caciques que falaram que a situação de violência contra a mulher indígena estava aumentando e que eles estavam pedindo socorro do Estado. Mas é muito desafiador. Por exemplo, quando a mulher está sendo vítima de violência ali, ela vai até o cacique, era a situação de Dourados, por exemplo, antes de levar para alguma autoridade externa, né, daquela aldeia. Vocês se lembram do caso de uma menina que ela foi vítima de um estupro coletivo, que é outra realidade, né, entre os indígenas. Ela foi jogada de um penhasco, foi lá em Dourados. O que nós fizemos? Então, a ministra Damares Alves, comigo, nós chamamos a bancada feminina, nós fomos até lá, nós conversamos com as maiores lideranças para falar, olha, isso não pode continuar, vocês têm que permitir que a gente avance nesse diálogo e que a gente trabalhe isso juntamente com vocês. Mas é desafiador e não é algo rápido de se mudar. Infelizmente, sempre nós temos que observar a autonomia dos povos indígenas, a gente não pode avançar muito sem entender como que eles estão sendo, como eles vão encarar essa mudança. Existe também uma fiscalização enorme, e aqui eu não estou criticando, mas existe no Ministério Público Federal, mas existe também de ONGs internacionais, ONGs que também, de certa forma, impedem que eles exerçam essa autonomia. Existem pessoas que, de forma maliciosa, querem controlar a vontade desses povos, querem politizar muitas coisas. Então, realmente, é um desafio muito grande. Cristiane, eu queria voltar um pouquinho no tempo para recapitular a tua história, né? Você é advogada e assumiu o Ministério da Mulher em março de 2022 com a saída da Damares Alves, que agora é senadora eleita pelo Distrito Federal. Como é que você chegou até o Ministério da Mulher?
Bem, eu atuava há 18 anos na advocacia eleitoral, com um foco principal de inserção da mulher na política, né, por meio, inclusive, de universidades, de partidos políticos e da OAB. Fui conselheira do OAB do Distrito Federal e comecei a desenvolver trabalhos de capacitação e de projetos de lei, né, para fazer essa interlocução com o parlamento e ajudar essas mulheres a se interessarem cada vez mais pela política, mas também dando capacitação para essas mulheres. E foi quando eu recebi o convite do presidente Bolsonaro para assumir a Secretaria da Mulher em março, se não me engano, março de 2019. E como a mulher está em tudo, né, Paula? A mulher é mãe, a mulher é a mulher indígena, a mulher é a mulher negra, a mulher é a jovem mulher também. Eu acabei acompanhando muito a ministra Damares em várias pautas que ela fazia pelo Brasil e fui também aprendendo no dia a dia com os meus colegas, com os outros secretários. Eram 8 secretarias nacionais comandando as pautas mais polêmicas e sensíveis, né, da sociedade. E essa convivência e essa interação com a pauta que fez com que lá na frente o presidente me escolhesse para sucedê-la, né, quando ela se afastou para concorrer ao cargo do Senado. Mas foi assim um divisor de águas na minha vida. Eu saí da advocacia e de um dia para outro ir para a vida pública. Eu nunca tinha me imaginado nesse cenário. Eu era uma mãe jovem assim, né? Já estava tentando uma gravidez há 19 anos e eu era uma mãe de primeira viagem querendo curtir a maternidade. Meu filho tinha 7 meses. Foi uma gravidez muito difícil, ele nasceu prematuro, eu fui para a UTI com eclâmpsia pós-parto, quase morri, e naquele momento eu queria curtir a maternidade. E aí veio o convite. E foi muito desafiador, e eu digo que eu amadureci uns 20 anos nesses 4 anos. Eu sabia da realidade de muitas pautas, mas eu não imaginava a profundidade. E o que eu posso dizer é que depois do contato que a gente tem com os direitos humanos e que a gente trabalha de forma séria, sem maiores interesses, principalmente interesses particulares ou privados, quando a gente quer fazer algo sério e a gente trabalha com essa pauta de direitos humanos, nunca mais, eu já disse isso, eu vou conseguir tocar a minha vida no lugar que eu tiver, na profissão que eu tiver, na advocacia ou qualquer outro lugar, sem continuar nessa luta, nessa batalha pela defesa dos direitos humanos. Eu digo que quem colocou ali a mão no arado não pode mais voltar atrás. Quem teve contato com essa realidade nunca mais pode fechar os olhos e esquecer essa parcela da sociedade que grita por direitos humanos de verdade. E, Cristiane, como é que foi, né? Você tá dizendo que isso que te surpreendeu. E era uma pauta, naquela época, o Ministério era Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Nessas 3 áreas, quais são os maiores desafios que vocês enfrentaram e que o Brasil também enfrenta hoje, né? Paula, o maior desafio que nós enfrentamos foi a subnotificação da violência, principalmente da mulher, e violência contra a criança. Então, eu falo da subnotificação no sentido de que o que a gente ouve falar em números de violência contra a criança e contra a mulher não é a realidade que a gente vê quando a gente tem contato com o município, com os estados, com a rede de proteção. Por exemplo, 70% das mulheres vítimas de feminicídio nunca denunciaram. Elas nunca passaram por essa rede. Elas nunca tiveram contato com a rede de proteção. Então, o número de mulheres que sofrem violência ele é muito maior do que a gente imagina. Então, tanto que a nossa primeira articulação, a nossa primeira estratégia, quando a gente pensou em lançar o Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, foi: a gente precisa fortalecer a rede lá na ponta e dar mais ferramentas para que a mulher consiga denunciar. Mas não só dar ferramentas, a gente precisa estimular essa mulher a denunciar. E não foi fácil, porque muitos me abordaram, e abordaram a ministra Damares na época, e eu lembro que perguntaram: vocês têm noção de que se vocês ampliarem
por exemplo, os canais de denúncia, que era o que a gente fazia naquele momento. O governo Bolsonaro pode ficar conhecido, quando a gente pegar os dados do 180, como o governo que mais recebeu de violência, é que isso pode ser usado negativamente contra vocês? E aí a gente respondeu que sim, a gente tinha noção dessa realidade, mas que a gente preferia trabalhar com a verdade dos dados. E olha, quando a gente lançou, por exemplo, o 180, o Disque 100, pelo WhatsApp, quando a gente lançou o aplicativo Direitos Humanos Brasil, no início da pandemia, o número disparou de número de denúncias. Em 3 meses, a gente teve um aumento de quase 40%. Então, não que a violência aumentou, mas porque essas mulheres começaram a ter um novo acesso de denúncia de, às vezes, mulheres que estavam isoladas ao lado do seu agressor, que não podia pegar um telefone e discar 180, mas aquela mulher tinha um WhatsApp, ou o vizinho já estava sabendo dos nossos canais de denúncia e começaram a denunciar, mandando imagens, mandando vídeos, mandando os pedidos de socorro. E essa divulgação maciça do 180 e do Disque 100 fez com que a subnotificação reduzisse desse tipo de violência. O mesmo aconteceu em relação à mulher idosa. Nós fizemos uma grande campanha sobre todo esse tipo de violência e falando, vizinho, não se cale. Em briga de marido e mulher, a gente salva uma mulher. A gente lançou uma campanha chamada Alô Vizinho e foi assim um recorde de denúncia que a gente recebeu na nossa central do 180 e do Disque 100, na nossa Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Esse investimento na Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos foi assim o pontapé inicial para reduzir a subnotificação. A violência contra a mulher idosa, por exemplo, é algo que a mulher idosa ela não denuncia. E quando a gente perguntava, em alguns casos que a gente teve contato com uma mulher de 99 anos sendo vítima de estupro, ela falava, eu tenho vergonha de falar sobre isso, eu tenho vergonha de denunciar. Então a gente sabia que investir em ferramentas de denúncia e divulgar os nossos canais era o pontapé para reduzir a subnotificação. E a redução da subnotificação fez com que a gente tivesse contato com a realidade dos dados, para a gente construir uma política pública efetiva, uma política pública baseada em dados e dados reais. E, Cristiane, falando em política pública, li uma reportagem de que logo após as eleições você viajou por alguns estados para conversar com o governo, com equipes de transição aí de governadores eleitos, para compartilhar experiências e para, de alguma forma, tentar implementar alguns programas de sucesso aí da pasta do Ministério da Mulher. Queria saber como é que foi essa experiência, como é que foi a receptividade dessas equipes de transição e até para lembrar que aqui em São Paulo, né, o governador Tarcísio criou a primeira secretaria voltada aí para políticas da mulher, que tem como secretária me lembro, Sonaira Fernandes, que nós até conversamos. Sonaira Fernandes, nós até entrevistamos aqui no programa As Liberais. Então, queria que você compartilhasse um pouco como é que foi a receptividade com esses governadores em relação a essas pautas aí voltadas para a mulher, para a família e direitos humanos. Eu tive a oportunidade de conversar com Santa Catarina, com alguns governadores do Norte. Eu tive presencialmente em Santa Catarina e em São Paulo, com o nosso governador Tarcísio. Primeiro pedindo para que eles criassem uma pasta específica para cuidar de mulher, né? Não aceitar que continuasse com a subsecretaria ou com coordenação, que essa é a realidade de muitos estados. Primeiramente, criar uma secretaria, uma pasta própria para cuidar de toda a temática da mulher. Segundo, pedir que eles tivessem um olhar especial naqueles estados que tem, como é o caso de São Paulo, para as casas da mulher brasileira, que a gestão é compartilhada e que o governo do estado precisa investir nessa pauta. Apresentar o Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, porque ele funciona a partir dos municípios e dos estados, muitos não conheciam. Apresentar o Plano Nacional de Enfrentamento contra a Violência em relação a crianças e adolescentes. O da Casa da Criança, que depende dos estados implementar, é como se fosse a Casa Brasileira, mas só para atender crianças. Também apresentar a nossa política pública tendo como centro a família, né? Então nós tínhamos o Famílias Fortes, que nós criamos no governo do presidente Bolsonaro. Nós apresentamos isso e pedindo para que toda política pública que fosse implementada por esses governadores, que eles tivessem esse olhar de
de não enfraquecer vínculos familiares, mas pelo contrário, de fortalecer. E fiquei muito feliz quando o governador anunciou a Sonaira. A gente tem se falado muito, eu tenho procurado ser assim, olha, estou aqui para o que você precisar, como que funciona a casa. Logo ela com a primeira-dama foi lá, visitou a Casa da Mulher Brasileira, ela está estruturando agora, imagina, ela está começando do zero, criar essa secretaria. São Paulo é muito desafiador, e eu fiquei muito feliz dela receber os nossos projetos. Ela está estudando os nossos projetos e dizer que vai implementá-los no estado de São Paulo. Alguns estados não têm Casa da Mulher Brasileira, eu pedi para que esses governadores também se interessassem por essa temática. Alguns estados, como aqui é exemplo da Bahia, por exemplo, a gente estava em fase final de construção da Casa da Mulher Brasileira, prefeitura. Então, já fiz esse pedido ao prefeito Bruno Reis, que não abandone esse projeto, pelo contrário, avance para que, pela primeira vez, o estado da Bahia tenha essa Casa da Mulher Brasileira. Cristiane. E eu vou estar aqui a postos, eu estou à disposição de todos eles, parceiros, das secretarias estaduais, dessa mulherada que a gente formava um grande exército. Eu tinha, para você ter ideia, Paulo, um grupo de WhatsApp com os organismos de política para as mulheres, que a gente chama de OPM, de muitos municípios do Brasil, de quase todos, de todas das OPMs estaduais. A gente mantinha um diálogo muito bom. Eles replicavam nossas campanhas. Quando a gente tinha alguma situação peculiar de violência contra a mulher ou de criança, eles nos acionavam também. E eu quero continuar trabalhando nisso. Eu quero muito colocar o que eu aprendi, o meu conhecimento à disposição, voluntariamente, porque a gente não pode retroceder. Cristiane, você falou muito da Casa da Mulher Brasileira, mas nem todo mundo conhece esse projeto. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais o que é esse programa, até porque no discurso de posse da ministra da Mulher, a Cida Gonçalves, ela falou que esse projeto seria retomado como se de alguma forma ele tivesse sido abandonado nos últimos 4 anos, né? E houve investimentos aí maciços na Casa da Mulher. Então, eu gostaria que você explicasse aí para a nossa audiência que nos acompanha. A Casa da Mulher Brasileira, ela é um espaço em que a mulher vítima de violência, ela não precisa sair peregrinando pela cidade. Naquele mesmo espaço, ela vai ser atendida por vários órgãos. Então, ela vai ser atendida por uma delegada, que lá tem uma delegacia especializada de atendimento à mulher. Ela vai ser atendida pela promotora, ela vai ser atendida pela juíza. Lá ela vai receber assistência psicológica, assistência jurídica também, porque a Defensoria Pública está dentro desse espaço. Lá, o seu filho vai ser atendido, tem um espaço com a brinquedoteca, ao mesmo tempo, e de forma lúdica. Sempre tem um profissional observando se aquela criança também está sendo vítima de violência. Tem um espaço para essa mulher ser capacitada, aquela que não tem profissão, ela retomar ao mercado de trabalho, ela receber um curso de qualificação. É um espaço com atendimento humanizado, desde a recepção. Para quê? Para que aquela mulher se sinta acolhida e que ela desista de prosseguir na sua denúncia. É a forma mais fácil dela sair do ciclo de violência. Nós investimos cerca de 123 milhões de reais para a construção de casas da mulher brasileira. E esse argumento, esse discurso que o governo Bolsonaro paralisou é um discurso mentiroso, porque quando a gente assumiu em 2019, só tínhamos 6 casas da mulher brasileira, mas só 5 em funcionamento, porque uma estava interditada, que era de Brasília. E a Casa da Mulher Brasileira ela foi idealizada em 2013, prometeram entregar até 2015 12 casas, e como eu disse, até 2018 eles só entregaram 6, sendo uma interditada. As obras das Casas da Mulher Brasileira foram retomadas pelo governo do presidente Bolsonaro. Nós deixamos em fase de implementação 32 Casas da Mulher Brasileira, 9 obras já em estágio avançado, que provavelmente deverão ser inauguradas agora no primeiro semestre de 2023. Então, não foi paralisado, pelo contrário, nós encontramos o projeto paralisado. É um projeto bonito, é um projeto efetivo quando se fala em enfrentamento à violência contra a mulher,
mas que foi reformulado por nós. Por quê? A Casa da Mulher Brasileira só poderia ser construída em capitais, e é uma maior falha que nós percebemos, porque tem municípios que são bem mais violentos do que uma capital, por exemplo, Cariacica, que em 2019 tinha um dos maiores índices de violência, Goiânia. Então, Mossoró, Rio Grande do Norte, que é onde tem uma casa que já está prestes para ser finalizada. Então, nós reformulamos e criamos mais 4 tipologias para a Casa da Mulher Brasileira. Uma casa que pode ser construída a partir de 1.200.000, enquanto que a Casa da Mulher Brasileira só poderia ser construída por 13 milhões de reais. Nós barateamos o projeto para interiorizar essa política pública. E também nós lançamos a modalidade da implementação. O que é isso? O município tem um imóvel e ele pode ser adaptado para se transformar numa Casa da Mulher Brasileira. Aí reduz o custo mais da metade. Então, foi dessa forma que a gente avançou. E de forma alguma a gente pode admitir esse discurso que nós paralisamos. Pelo contrário, a gente reformulou, a gente barateou o projeto para fazer com que ele possa ser uma realidade para muitos municípios pelo Brasil afora. Jane, como é que você vê, né? Você chegou em algumas declarações suas, você chegou a dizer que estava havendo um desmonte do Ministério agora nesse novo governo. Como é que você avalia esse quase um mês, né? Bom, quando nós assumimos em 2019, não existia nenhum plano efetivo de combate à violência contra a mulher. A única coisa que tinha era o da Casa da Mulher Brasileira, mas também paralisado. Não existia nenhum plano de capacitação para as mulheres, não existia nenhum plano de incentivo à mulher no mercado de trabalho. Nós começamos, Branca, tudo do zero. Nós entregamos o governo com o plano Qualifica a Mulher, um decreto presidencial que capacitou e qualificou mulheres no Brasil todo, que colocou mais de 2 bilhões de reais em microcrédito, em parceria com a Caixa e com o Sebrae, para essas mulheres. Nós entregamos um Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, que é modelo para o mundo. Quando eu tive recentemente na ONU, ele foi elogiado por várias nações. Nós entregamos, de verdade, uma pauta de incentivo à inserção da mulher na política. Nós entregamos o programa Mães do Brasil, de proteção à mulher-mãe, a mulher-mãe de criança com deficiência, a mulher-mãe de criança com autismo, as chamadas mães agrícolas agora, tem uma política pública de verdade para elas. Então, eu não sei de que desmonte que eles estão falando, porque, na verdade, nós começamos tudo do zero. E nós temos provas para apontar, né, nesse cenário. Nós temos os decretos presidenciais, nós temos os depoimentos de mulheres que foram alcançadas pelos nossos programas. Nós temos o Congresso Nacional, porque a bancada feminina foi a que mais investiu nos nossos projetos. Elas acreditaram nos nossos projetos e investiram por meio de emendas. Homens, mulheres, de todos os partidos, inclusive. A Secretaria da Mulher no Ministério dos Direitos Humanos foi a que mais recebeu emenda parlamentar de partidos de esquerda. Então, eles mesmos acreditavam na nossa política. Então, não sei de que desmonte eles estão falando. Que haveria um desmonte, entendeu? Por parte do novo governo de projetos implantados por vocês. O desmonte que aqui eu me refiro é, por exemplo, tirar o 180 da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos e passar para o âmbito de uma secretaria. É um dos retrocessos que eu já identifiquei que eles prometeram fazer. A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos é um órgão que controla os canais de denúncias. E quando você tira isso e vai para o âmbito de uma secretaria nacional, é um retrocesso, porque você vai falar de capacitação desses profissionais que foram preparados durante esses últimos anos. A gente vai falar de um controle de um sistema que ele tem que o anonimato ele tem que ser garantido. A gente pode falar também, e eu aproveito aqui esse espaço para dizer, do grande retrocesso que foi tirar o Brasil
de todas as pautas internacionais, como, por exemplo, do Consenso de Genebra. Quando a gente fez o Consenso de Genebra, a gente está admitindo que qualquer pauta internacional, por exemplo, sobre aborto, possa ser colocada a goela abaixo aqui para o nosso país, enquanto que nós temos uma legislação que proíbe o aborto. Então, é um dos outros retrocessos que já foi divulgado, inclusive já aconteceu, né? Eles já divulgaram que retirou o Brasil do Consenso de Genebra. O Brasil era um dos líderes do Consenso de Genebra nos últimos. Eu acredito que quando enfraquece a mulher-mãe, é um grande retrocesso também, porque não existia nenhum tipo de pauta, nenhuma temática dessa para essa mulher. Então, me preocupa muito o que vai acontecer a partir de agora. Antes da gente dar sequência aqui ao bate-papo, quero convidar você que está aí acompanhando a gente, acompanhando as Liberais, a se inscrever na plataforma Rumble, deixar o seu comentário, participar do chat e aproveitar para acompanhar toda a programação aqui da nossa grade. Além das Liberais, também tem Estúdio Oeste, Oestecast e Oeste Sem Filtro, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 17h45 da tarde. Tudo aqui agora na plataforma Rumble, então não esqueça de se inscrever e deixar também o seu like, ativar as notificações para receber todas as novidades do canal. A gente também te convida a conhecer o site da Revista Oeste, revistaoeste.com, com todas as informações, as principais notícias do dia, do Brasil e do mundo, você encontra então no site da Revista Oeste e, claro, a nossa revista digital semanal, que vai ao ar todas as sextas-feiras com conteúdo exclusivo para assinantes. Então, se você está acompanhando aqui o nosso programa, ainda não assina a Revista Oeste, corre lá no site revistaoeste.com/assine ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que vai aparecer aqui na tela. Com a assinatura, então, você tem acesso exclusivo aos textos dos melhores jornalistas do Brasil. Lembrando que a Revista Oeste não aceita anunciante, empresas públicas anunciando aqui na Revista Oeste. Então, a sua assinatura ajuda a financiar projetos aqui como as Liberais, Oeste Sem Filtro e todo o nosso time de jornalistas independentes. Cristiane, vamos voltar aqui para o nosso bate-papo. Você elencou uma série de ações que foram realizadas aí ao longo da gestão, tanto da Damares quanto sua, ao longo do ano passado. Você acha que faltou um pouco de comunicação para divulgar melhor essas ações que foram realizadas aí durante todo o último governo? Talvez sim, Paula. Não é a minha área, né, a parte da publicidade, da comunicação, mas eu ficava surpresa quando a gente falava de projetos e em eventos e ninguém sabia desse projeto, né? Por exemplo, a mulher ter acesso ao Qualifica Mulher e às vezes a gente não conseguia fazer com que isso chegasse até a ponta. Mas eu também posso atribuir essa dificuldade na comunicação, às vezes, ao próprio gestor local, né? Porque da mulher, a Secretaria Nacional, ela fazia interlocução com as secretarias estaduais, com as secretarias municipais. Às vezes, de política mesmo, a gente não conseguia fazer com que o projeto chegasse até a ponta. Foi por isso que, na época da Damares, a gente sair dos nossos gabinetes e a gente entender essa realidade lá na ponta e a gente fazer a parceria com os municípios. Mas, infelizmente, muitos dos nossos projetos não são conhecidos pelo Brasil afora. Eu atribuo isso ou a dificuldade da comunicação, mas também a falta de interesse de alguns órgãos de imprensa. Tinha uma má vontade da imprensa? Né? Divulgar as nossas políticas por aí, por questões mesmo de não colocar o partido político, ideologia de lado e pensar na mulher, pensar no ser humano mesmo, no brasileiro. E eu tive essa intenção de colocar tudo de lado e falar daquilo que nos une, né? Durante aquele tempo, eu estava ali para isso. Quando eu consegui dialogar com a bancada, foi a primeira coisa que eu falei, vamos deixar o partido político de lado, vamos deixar a ideologia de lado e vamos trabalhar pelas nossas mulheres. É desse jeito que a gente consegue avançar. Então, essa comunicação, eu acredito que faltou sim, viu? Cristiane, você acha que tinha uma má vontade? Porque muitas vezes você via, por exemplo, principalmente a ministra Damares, né? Ela era retratada quase como uma caricatura
muitas vezes, né? E a gente via que projetos como esses que você destaca tinha uma má vontade mesmo de divulgar. Não sei se você sentia isso. Sentia, e sentia. Isso, por vezes, nos entristeceu muito como profissional, porque a gente estava ali, Branca, se doando, sabe? Com dormir, viajando. Eu perdi os primeiros anos de meu filho porque eu fiquei nisso, eu queria transformar a vida dessas mulheres, eu queria ajudar a ministra Damares a mudar a forma de se combater a violência, eu queria fortalecer essa rede lá na ponta, eu queria conhecer e dar visibilidade àquilo que ninguém falava. E quando, por exemplo, a gente chegou lá fora, no encontro da ONU Mulher, na CSW, que é a maior reunião de mulher, né, da pauta internacional, e que ninguém sabia dos nossos projetos, da gente se entristecer de verdade e de falar, poxa, não tem boa vontade. E quando a gente falou, por exemplo, da nossa lei de combate à violência política contra a mulher, que foi idealizada por nós, eu ajudei na redação dessa lei. Quando a gente falou isso na ONU, pasmem vocês, elas receberam com uma grande surpresa, porque tinha a imagem que nós éramos um país que repudiava a participação feminina na política, que nós éramos um governo, era um poder executivo que impedia, de alguma forma, essa participação, que não incentivava. Quando nós falamos que, além de incentivar, que a gente criou um projeto chamado Mais Mulheres na Política para capacitar essas mulheres no período eleitoral, eles ficavam surpresos, porque era de forma negativa que o Brasil era vendido lá fora. Então, tinha sim má vontade. Tinha sim má vontade e muitas pautas do governo, não toda explanada, mas na pauta do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, quando a gente estava apresentando um projeto, vinha alguém com uma polêmica pessoal com a ministra Damares. Então, sempre desviava o foco, sempre queria pegar ela em alguma falha, ou então destoar alguma coisa que a gente estava fazendo, saindo do foco que era o nosso programa ali que a gente estava apresentando. E é triste a gente ver isso, porque quem perde com isso? A própria sociedade, que não aproveita, não usufrui de um programa do governo. Eu vou dizer para você que nós lançamos um aplicativo que é modelo para o mundo, que é o SABE, S-A-B-E. O que é o SABE? É um aplicativo que está disponível para smartphones, Androids e na Apple também, que é uma forma de ensinar a própria criança a denunciar qualquer tipo de violência. Muitos não sabiam o que era o SABE. Nunca se deixou divulgar os nossos aplicativos, nossos canais de direitos humanos. E lá fora, quando a gente falou do SABE, eles viram o quanto que nós evoluímos. Nós estamos trabalhando por meio da educação. O Maria da Penha vai à escola, que é treinar professores para que eles conversem sobre o combate à violência contra a mulher com as nossas crianças. Pautas avançadíssimas que nós tínhamos, mas que não eram divulgadas. Má vontade, sim. E eu posso dizer que perseguição também em relação à nossa então ministra Damares Alves. Perseguição. Cristiane, pegando uma carona aí no que você falou a respeito da participação das mulheres na política, a participação ainda baixa, tem crescido, né, ao longo dos anos, mas ainda é baixa em comparação com os homens. Como é que você avalia a política de cotas eleitorais para mulheres? Paula, eu sou a favor da cota para as mulheres, mas por um tempo determinado. Né? Eu não sou a favor dessa cota eterna, mas sim política afirmativa. E como política afirmativa, ela tem que ter um tempo determinado. Então, não é que a mulher eternamente vai receber, a mulher candidata, 30% do fundo partidário, ela vai receber um tratamento diferenciado. Não, eu acho que a gente tem que trabalhar com cotas sentar os partidos políticos e falar, olha, nas próximas legislaturas ou nas próximas campanhas eleitorais, a gente vai ter essa programação, essa divisão de recursos financeiros, por exemplo, essa pauta que você vai ter que seguir de capacitação com suas mulheres filiadas,
para que a gente consiga oportunizar, dar ferramentas para que essa mulher consiga chegar lá com o mínimo de paridade. Então, por exemplo, agora no Chile, você vê que agora eles estão tendo que criar uma espécie de cota inversa, porque foi uma desproporção só em falar em cotas, e acabou que agora você tem que falar de cota inversa, cota para os homens. Então, eu não acredito que essa seja a única solução, mas sou favorável desde que seja por tempo determinado. Acho que não basta você incentivar a mulher a se filiar. Você tem que, depois que essa mulher se filia, apresentar a política para essa mulher e capacitar essa mulher para que, se ela opte por ser vereadora, prefeita, deputada, ela também tenha ferramentas de como se desenvolver nesse meio. Porque não é fácil você falar, olha, eu preciso agora conseguir eleger o número Y de vereadoras. E essa mulher chega lá na Câmara e é largada ao léu, ela não sabe nem por onde começar. Eu não acredito também que essa seja a solução. Você simplesmente mulher para disputar, você ter vocação ou sem a mulher ter o mínimo de preparo. Muitas mulheres se queixam disso. Muitas mulheres dizem, eu não vou entrar para a política porque eu não recebo esse suporte do meu partido, porque eu não acredito que eu vou ter esse suporte também quando eu conseguir chegar lá. Veja que muitas mulheres não disputam a reeleição. O número de políticos que não disputam a reeleição é muito maior no meio feminino. Por quê? Porque elas se sentem abandonadas. Então, não adianta a gente achar que a gente vai mudar isso, que é uma questão também cultural, só com cotas. Não, é preciso dar ferramentas para que essa mulher consiga chegar lá, mas depois dar subsídios e suporte para que essa mulher consiga exercer o seu mandato em toda a plenitude. Foi isso que a gente tentou fazer. O Mais Mulheres na Política, ele fez uma parceria com o Interleges, que é um órgão do Senado Federal, para a gente capacitar, por exemplo, as vereadoras que estão lá. Então, o ideal é você fazer com que essa mulher tenha o mínimo de paridade de armas para se eleger, mas também acompanhar essa mulher em toda a extensão do seu mandato. É algo que a gente tem conseguido avançar, Paula e Branca, mas a gente está bem longe assim, do que é o ideal. Infelizmente, os desafios são muito maiores. A violência contra a mulher no ambiente partidário ela é grande, mas também quando ela consegue chegar na Câmara Federal, no Senado ou como prefeita, ela tem muitos desafios ainda que eu digo que são elementos culturais que ainda a gente precisa superar, mas temos sim avançado muito. Ministra, se a senhora continuasse no ministério, qual que seria a sua prioridade? Qual você elegeria a sua prioridade? A minha prioridade, Branca, sem dúvida, seria continuar trabalhando para a redução do feminicídio, porque quando a gente lançou o plano, a gente viu uma redução, ainda tímida de 2%, mas foi sim uma redução. Nunca o Brasil tinha tido essa redução de feminicídio. E a pauta mais desafiadora, que é a pauta da criança, né? A violência contra a criança, em conjunto com o parlamento, para tornar as nossas leis mais severas, para tornar a impunidade, zerar essa impunidade, mas de forma mais severa. Como? A gente estava fazendo operações policiais de surpresa, 3, 4 durante o ano, em parceria com o Ministério da Justiça, e se a gente tivesse uma capacitação maior dos nossos conselhos tutelares, a gente ia conseguir formar um grande exército pelo Brasil todo. Então, a pauta do combate à violência da nossa criança e o combate ao feminicídio, sem dúvida, seria a continuidade, sim, da minha gestão, da gestão do Ministério da Mulher. Cristiane, a gente está chegando aqui ao fim do programa. Eu queria te perguntar quais são os planos aí para o futuro, depois da saída do Ministério, se você tem pretensão aí de entrar para a vida política. Quem sabe, eu não cheguei a pensar nisso ainda. Eu confesso para você que nos últimos dias, principalmente nos últimos 2 meses, né, eu tenho tentado agora pensar nisso tudo, o que eu vou fazer daqui para frente. Eu vou trabalhar
na política, mas não necessariamente exercendo um mandato. Eu posso trabalhar no terceiro setor, eu posso trabalhar como dando voz à sociedade civil, entende? Mas sem descartar, quem sabe exercer um mandato eletivo nos próximos anos. Mas meu foco agora é cuidar um pouco de mim, um pouco da minha família e pensar no futuro. Nós conversamos com Cristiane Brito aqui no programa As Liberais, ela que é advogada e foi ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos. Cristiane, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Já fica um convite para você vir um dia pessoalmente conversar conosco aqui no estúdio. Vai ser uma honra. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Cristiane. E a você que nos acompanha e chegou até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Você que está chegando agora na plataforma Rumble, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário. Além do programa As Liberais, nós também temos Estúdio Oeste, Oestecast, Oeste Sem Filtro, programa diário que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 17h45 da tarde. E não deixe de conferir as principais notícias no site revistaoeste.com e a nossa revista digital também no site da Revista Oeste. Muito obrigada, até a próxima.